Bom dia, turma. Continuando nosso capítulo sobre a colonização do Brasil. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos aí relacionados à escravidão de pessoas africanas, à escravidão de indígenas, como era a resistência à escravidão, qual era a função dos escravos, como os escravos eram trazidos e também um assunto político envolvendo aí Portugal e Espanha, né? As invasões de outros países aqui na nossa colônia, né? No Brasil, que era colônia de Portugal. Então, a escravização de pessoas, ela acontece aí durante toda a história praticamente, né? Mas o governo português aí quer ampliar a produção de cana-de-açúcar no Brasil e para isso precisa de trazer pessoas do outro continente, no caso, esses escravos africanos, já que no momento da expansão marítima a gente aprendeu que Portugal dominou toda a costa africana, né? Então, os escravos vinham de vários lugares da África, de Benin, de Moçambique, e outros aqui de São Tomé e outros que a gente está vendo aqui, né? E também quando chegava no Brasil, chegava em vários lugares do Brasil, em vários portos, né? Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E isso tudo navegando para lá e para cá dentro do Oceano Atlântico, né? Então, a trajetória dos africanos escravizados até o Brasil era muito difícil, claro, né? Porque eles eram capturados nas suas aldeias, eles eram levados para o litoral, para as feitorias e eram vendidos por chefes africanos. Na verdade, eles eram capturados no interior da África pelos próprios africanos e eram levados para o litoral e a partir daí eram comercializados aí com os portugueses. Depois disso, eram embarcados em navios com destino ao Brasil. A gente sabe o nome dos navios, né? São navios negreiros ou os navios tumbeiros, né? Nesses navios, os comerciantes aí transportavam os escravizados em condições muito ruins, né? Pouco espaço, falta de higiene, alimentação precária. Por causa de quê? Por causa da uma alta taxa de mortalidade. Porque se no caminho morresse alguns, tendo uma grande quantidade, ainda teria lucro, né? Então, no Brasil, os escravizados eram levados para os mercados, onde eram comprados pelos donos dos engenhos aí para trabalhar na produção. Então havia um mercado assim que chegasse no Brasil para poder aí fazer os seus negócios, né? Então, tudo isso aí são características do sistema mercantilista, aonde a escravidão traz lucro para a colônia, né? Então, era uma atividade extremamente lucrativa. Quando a gente diz assim, uma atividade é uma atividade lucrativa, ok. Mas quando é uma atividade extremamente lucrativa, porque era muito lucro, né? Então, o escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, né? Enriquecendo aí esses comerciantes portugueses e facilitando a exploração das terras aqui, né? Os índios eram utilizados como escravos, mas os índios aí não proporcionava o lucro. Então, na colônia quer lucro. Então, mais uma atividade lucrativa, o tráfico de escravos. E isso não foi praticado só por Portugal, não. O tráfico de escravos foi praticado por todas as potências mercantilistas, né? Holanda, França, Inglaterra. Usaram aí a mão de obra escrava. E quantos escravos chegaram aqui, né? Então a gente tem aí, desde o século XVI até o século XIX, 3 séculos, quer dizer, 300 anos vindo escravos para a América. Ó, aproximadamente 11 milhões de pessoas escravizadas na América, né? Cerca de 4 milhões vieram para o Brasil, né? E as outras 7 foram para o restante da América.
Mas na antiguidade, como eu havia falado, né, havia já escravos. Os gregos e os romanos, nós aprendemos que havia dois tipos de escravidão, né? Pessoas capturadas por guerra, pessoas endividadas. E aqui tem a informação que também pessoas que acusadas de cometer crimes. Esses escravizados trabalhavam aí na mineração, na agricultura, nos serviços domésticos. E essas pessoas escravizadas podiam ser vendidas, trocadas, libertadas, de acordo com o seu dono. Era uma mercadoria. Isso na antiguidade. Depois da antiguidade, depois que passa a história da Grécia e de Roma, a gente tem a Idade Média. A gente estudou a Idade Média e na Idade Média a gente tem o servo, lembra? Clero, nobres e servo. O servo é diferente de uma pessoa escravizada, porque o servo era livre. O servo não é uma propriedade de uma pessoa. O servo está ligado à terra, era um pacto de fidelidade. Então, na Idade Média, a gente não pode dizer que havia escravos, nunca esqueçam disso. Escravos é na antiguidade e agora na Idade Moderna, né? Então, lá na África, internamente, antes dos portugueses chegar lá, querendo pessoas para serem escravizadas, já havia escravidão. Claro, né, como havia escravidão na antiguidade, a África não ficou atrás. Esses escravos eram prisioneiros de guerra. Podiam ser escravizados também pessoas por cometerem crimes ou por dívidas. Então, isso são explicações de uma escravidão na antiguidade. Então, havia aí modos diferentes nessas sociedades africanas de se escravizar. Geralmente, o escravo executava serviços domésticos e serviços agrícolas. Já nos reinos e nos impérios africanos, havia aí uma importância econômica na servidão, né? O comércio de escravos eram trocados por produtos. Os escravos eram trocados por sal, marfim, especiarias. Eles faziam serviço de cultivo de grandes plantações e transporte de carga. Mas alguns, por sorte, podiam se tornar comandantes militares, administradores, até mesmo conselheiro dos reis e imperadores. Olha, já estamos falando da África, né? Então, no século VII, árabes no Oriente Médio passaram a influenciar o aumento do comércio de escravizados na África. No século XV, a gente já sabe que a gente tem os países europeus aí lá presente na África, tem aí o mais violento episódio da história da humanidade. Aqui tem uma imagem do navio negreiro, né? Imagine, se vocês olharem bem de perto, peguem a apostila, analisem essa imagem. Aqui estão os escravos deitados. Olha como era a viagem, né? Eles estão deitados. Então, no navio todo, no porão do navio, eles transportavam a quantidade de escravos que descem aí deitados, né? Então, a explicação aqui do texto é o seguinte: foi a África, né, que foi o primeiro e único lugar do planeta onde os seres humanos foram submetidos à experiência da escravidão racial, né, de tráfico humano transoceânico em grande escala. O único continente foi a África, infelizmente, né? Então, como era esse trabalho nos engenhos, né? Eles eram trazidos para cá, para o Brasil, eram vendidos nos mercados e passavam aí a trabalhar nos engenhos da cana-de-açúcar. Engenho é o nome do maquinário que moe o caldo de cana, mas com o passar do tempo passou a designar aí o local aonde era produzido o açúcar. Então aqui a gente tem uma imagem com letras e cada letra é um local. A senzala, local onde os escravizados ficavam. Os canaviais, onde era derrubada a mata nativa para ser feita a plantação de cana. A casa grande, a casa do engenho, lugar que a cana era moída, o açúcar era fabricado. Depois a casa grande, onde era a moradia do senhor, e a capela. Todo engenho tinha uma capela, porque a igreja está presente na colonização, a igreja católica, né? E o que esses escravos faziam, né?
os escravos eram obrigados a realizar praticamente toda a etapa do trabalho do engenho, né? Derrubar a mata, plantar, colher, produzir o açúcar e, além disso, eles também faziam hortas, criação de animais, fabricação de ferramentas, instrumentos de trabalho, né? Na Casa Grande havia também escravos trabalhando, né? Mulheres que tomava conta aí dos filhos dos seus senhores, como tem a imagem aqui, né? A alimentação dos escravos geralmente era farinha de mandioca ou milho, mas não só escravos havia no engenho, havia também trabalhadores livres, aonde tinha aí uma manutenção para o engenho, como ferreiro, carpinteiro, olheiro e também o feitor, que controlava aí a rotina, o trabalho, castigava os escravos, né? Esse era o feitor, que era também um homem livre. Na outra página, a gente tem aí os europeus no Brasil. O Brasil, na época colonial, foi invadido aí pelos espanhóis, franceses e holandeses, né? Mas vamos lá, os espanhóis, Portugal, o rei de Portugal morreu e não tem herdeiro. O herdeiro mais próximo é o rei da Espanha. Então a gente tem a União Ibérica, que é o período da história no qual os reinos de Portugal e Espanha foram unificados sob o governo do rei espanhol, porque o rei espanhol era o parente mais próximo do rei de Portugal, né? Então, nesse momento, a gente tem um embate, né? Os holandeses, eles são amigos de Portugal, trabalham com Portugal aqui na colônia, fazendo aí a manutenção e o financiamento do engenho, da produção de açúcar, mas é inimigo da Espanha. Então a Espanha vai expulsar os holandeses do Brasil. Com essa expulsão, o que vai acontecer? A Holanda vai invadir, né? Ele vai criar aí as companhias das Índias Ocidentais e planejar aí a invasão do Brasil, porque aqui no Brasil é uma rica região que produz açúcar. Então eles tentam invadir a Bahia, mas não conseguem. Depois eles tentam novamente, agora com êxito, invadir o Recife. E vai criar aí um governo, o governo do conde aí chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau aí com as companhias das Índias Ocidentais, ele vai desenvolver aí Recife, né? Incentivar a ciência na arte, ele é um político habilidoso, ele vai dar liberdade de culto aí a católicos, protestantes e judeus, não precisa ser só católico, igualdade de direitos entre os habitantes livres, mas ele achava que a escravidão de africanos era necessária para os negócios do açúcar, né? Ele vai promover melhorias urbanas em Recife, criar calçadão, ruas, drenar os pântanos, construir pontes. Tem aí estudos zoológicos do Jardim Botânico, observatório astronômico, museu artístico. Então ele vai trazer aí muito desenvolvimento para Pernambuco, né? Nesse caso, Recife. Mas vai chegar um momento aí que não vai mais, os portugueses irá aí se restabelecer e terá aí a expulsão dos holandeses, que a gente já vai ver daqui a pouco. Voltando à escravidão, né? A escravidão, os escravos chegam aqui, mas também não vão ficar ali conformados com essa condição de escravos. As fugas dos engenhos vai gerar aí o que a gente chama de quilombo, né? É uma resistência à escravidão, como fuga. O escravo escapava do engenho, escondia nas matas, juntava outros escravizados foragidos, formando uma aldeia, no caso os quilombos, né? Que eram aí povoações construídas fundamentalmente por escravos foragidos. Mas ocorria também homens livres e marginalizados pela sociedade. O maior quilombo que conhecemos foi o quilombo dos Palmares, com 20.000 pessoas morando ali, né? Muita coisa. E quem eram os quilombolas? Os quilombolas eram os habitantes dos quilombos,
Os quilombolas dividiam seu trabalho. Uns plantavam, outros pescavam, outros caçavam, outros faziam artesanato. Mas o Quilombo dos Palmares, que foi o maior de todos, né, é um nome que as autoridades portuguesas deram aí uma rede de aldeias interligadas lá na capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga. Hoje, na Serra da Barriga, a gente tem aí um museu do Quilombo, né, que está preservado lá, né? Então, durante o ano de 1630 e 1636, houve aí uma luta muito grande entre esses homens quilombolas e os lusos brasileiros, quer dizer, os portugueses, né? Então, eles aproveitaram e fugiram depois da invasão dos holandeses. Os holandeses vão invadir lá Pernambuco e vai haver aí a oportunidade desses homens fugirem para as matas e formar aldeias. E formou-se aí o Quilombo dos Palmares. Então, ele resistiu à invasão do português, né? Venceu diversas expedições militares, mas após 100 anos de resistência, o Quilombo dos Palmares foi destruído. Aqui tem e o seu líder maior do Quilombo, a gente sabe que foi o Zumbi, né? Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Essa é uma estátua de bronze do Zumbi. Agora vamos virar a página. E aqui a gente tem o fim da União Ibérica. Lembra aquele caso que eu contei do rei que morreu sem herdeiros e agora Portugal está sendo comandado pelo rei da Espanha? Vai ser um momento que vai acabar essa união. Então, a retomada do poder de Portugal, né? Vai haver aí um momento aonde esse português quer expulsar esses holandeses. Portugal tinha aí colônias na Índia, Guiné, Ilha de São Tomé, Cabo Verde, e aí foi criado aí o Conselho Ultramarino para organizar, fiscalizar, reunir informações, cobrar impostos sobre essas colônias, né? Nesse trono restaurado. Mas Maurício de Nassau vai embora, né? Ele foi um grande administrador holandês no Brasil, ele vai embora. E aí o novo governante vai começar a cobrar juros altos aos produtores de cana-de-açúcar do Nordeste, que não irão conseguir pagar suas dívidas. Em razão disso, inicia os conflitos visando a expulsão dos holandeses. E aí vai acontecer a expulsão numa guerra que durou de 1648 a 1649, né? E foram decisivos aí para a retomada de Pernambuco pelos portugueses. Nesse período, pós-União Ibérica, a gente tem um Brasil que quer aí conhecer o seu interior através do bandeiritismo, né? A cana-de-açúcar começa a entrar em decadência porque os holandeses vão fazer as suas plantações lá na América Central. Então, aqui no Brasil, esses colonos precisam conhecer um outro jeito de ganhar riquezas da terra. E vai ter aí o incentivo ao bandeirantismo, né? Diferentemente, as capitanias do Nordeste e a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exportadora de açúcar. E aí os colonos resolveram subir a Serra do Mar, conhecer o interior do Brasil, né? E a gente tem aí as bandeiras, que são homens cuja participantes que querem várias coisas. Vamos ver o que esses bandeirantes querem. São expedições particulares no interior da colônia. Eles querem essas bandeiras de preação. Eles querem o quê? Capturar indígenas. Quer fazer uma integridade de centenas de homens, né? No início, faziam as alianças com aldeias que aprisionavam seus inimigos de guerra a fim de adquiri-los. Depois, passaram a atacar aldeias indígenas, inclusive as que antes eram suas aliadas, né? E existe também a bandeira de prospecção. Vamos ver o que significa esses nomes. Preação
é aprisionamento, prospecção é localizar e calcular o valor de uma jazida mineral. Então, essas bandeiras de prospecção eram expedições solicitadas pelo rei para ir para o interior da colônia. O objetivo dessa não é mais capturar indígenas, né? É encontrar ouro, encontrar minério, prata, pedras preciosas e formada por pequenos grupos, no máximo 50 homens. Então, esses são o significado das bandeiras. As bandeiras estão aí para aprisionar índios, para escravizá-los e também para encontrar minérios. Isso após a União Ibérica. Então, eles vão aí explorar o interior do Brasil. Na próxima página, a gente já tem aqui a exploração do interior. Portugal proibia a escravização de indígenas, porque os indígenas eram aí catequizados pelos jesuítas, mas ele permitia só no caso de guerra justa. O que é guerra justa? Quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem o seu território. Então, havia uma guerra para que o português pudesse aí ocupar o território. Então, a partir daí, poderiam escravizar indígenas, né? Vamos dizer assim, podia escravizar os rebeldes, né? Os bonzinhos eram catequizados. Então, com as bandeiras de preação, os indígenas tiveram que migrar cada vez mais para o interior do Brasil. A gente viu que bandeira de preação é de captura de índio, né? Suas longas expedições informaram os portugueses da existência de vastas regiões aí além do limite do Tratado de Tordesilhas. Então, essas regiões depois seriam colonizadas também pelos portugueses, que vai ampliar aí o seu território. Vamos pensar uma coisa. A gente tem aqui o Tratado de Tordesilhas, né? Um lado, Portugal, que domina a parte rosa. Do outro lado é a Espanha que domina. Mas com a União Ibérica, não é um rei para os dois países? Então, quando tem a União Ibérica, isso aqui não existe mais. Essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas não existe mais. Agora é um rei só, é uma coisa só. Então, essa foi aí o início desse momento aonde esses homens começam a ir para o interior aí da colônia, né? A gente percebe até onde eles foram. Viram aí? Eles chegaram lá na Amazônia, né? Vão para o sul, vão para a Amazônia, vão para o centro-oeste, cada um procurando uma coisa que desse lucro a essa colônia. No sul será a pecuária. No centro-oeste a gente já sabe, né, que foi o ouro. E na Amazônia, por que chegar tão lá em cima, né, pelo rio Amazônia? Na Amazônia tem o que a gente chama de plantas aromáticas que serviam para... era muito valorizado na Europa, né, que servia para fazer chá, ervas, que era muito apreciado lá pelos europeus. Então, eles estão procurando algo que dê lucro, mas conseguiram achar, né, os metais preciosos, né? Então, ele vai o quê? Vai incentivar a descoberta de minerais valiosos aí em terra brasileira. Porque ele sabe que tem, Espanha chegou na América e logo achou ouro lá nos astecas, nos maias e nos incas, né? Por que aqui no Brasil não teria, né? Então, Portugal ordenou que se aumentassem a busca por ouro, prata e pedras preciosas. O rei ainda oferecia prêmios e títulos de nobreza a todos aqueles que descobrissem essa riqueza, ao incentivo, né? Então, Portugal quer agora, nesse momento da colonização, descobrir ouro. Então, em 1693 e 95, os bandeirantes paulistas descobriram aí as primeiras minas de ouro na atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois disso, muitas minas de ouro foram descobertas naquela região e muito ouro foi extraído. Mas isso é um assunto para a próxima aula. A gente agora vai para a página 297 e fazer a atividade que tem lá, ok? Então, até a próxima aula.